Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do treinamento Linux Essentials. Meu nome é Leandro Moreira e na aula de hoje a gente vai falar da instalação e configuração do serviço de DHCP. Depois do DNS, o serviço de DHCP é um dos serviços básicos para a gente ter uma rede funcionando. Por quê? Porque o DHCP ele provê a entrega de endereçamento de rede para as máquinas que estão dentro da nossa rede. Dessa forma, possibilitando que os usuários tenham acesso a serviços internos, como serviços de arquivo, sistemas e acesso à internet. Na aula de hoje, nós veremos o que é o DHCP, instalar e configurar um DHCP e criar um IP fixo no DHCP. Mais para frente eu vou explicar isso mais detalhadamente. O que é o DHCP? DHCP é um protocolo de configuração dinâmica de endereço de rede. Através do DHCP é possível fazer uma configuração automática e dinâmica de computadores que estejam ligados a uma rede TCP/IP. O DHCP utiliza um modelo cliente-servidor, sendo que o servidor DHCP faz a gestão centralizada dos endereços de IP que são usados na rede. O cliente DHCP consiste em um dispositivo de rede que tem a capacidade de adquirir as configurações TCP/IP de um servidor DHCP. A relação, vamos dizer assim, entre o cliente e o servidor é muito simples. O cliente pergunta na rede: quem é o servidor DHCP? O servidor DHCP responde: eu sou o servidor DHCP, para o cliente. O cliente então pergunta: me dá o endereço de IP? O servidor DHCP então responde com o endereçamento de IP de acordo com a configuração que está feita dentro dele. Para essa aula eu estou usando o Debian 8. Tá? Agora a gente vai verificar como é que a gente faz a instalação. Para a gente instalar o pacote do DHCP é muito simples. É só a gente instalar esse pacote aqui, o ISC DHCP Server. Tá? Vou colocar o "-y" aqui para ele não ficar me perguntando. Instalado o pacote, agora nós vamos à configuração do serviço do DHCP. Agora a gente vai fazer a configuração. O arquivo de configuração do DHCP é o dhcpd.conf. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma preparação. Aqui, eu vou editar. Eu já adicionei uma segunda placa de rede nessa máquina e criei uma outra máquina com o Windows 7 para a gente fazer o teste. Tá? A gente vai no arquivo, no caminho etc dhcp dhcpd.conf. Eu vou fazer uma cópia desse arquivo como um backup. Tá? Por quê? Porque eu vou limpar todo o conteúdo desse arquivo. Eu já tenho uma configuração pronta e comentada que a gente vai ver agora. Primeira coisa, antes da gente começar a configuração, nós vamos verificar, como eu disse, eu tenho duas placas de rede nessa máquina. Uma placa de rede tá para minha rede que tem acesso à internet e outra tá para minha rede interna, que é a rede a qual o DHCP vai ficar ouvindo e fazer a entrega dos endereçamentos de IP. Tá? Agora, antes da gente iniciar a configuração do DHCP, nós vamos fazer um backup do arquivo de configuração original, caso seja necessário retornar ou fazer alguma consulta. O arquivo de configuração fica em etc dhcp dhcpd.conf. Vou fazer uma cópia dele para o meu diretório corrente. Eu vou remover todo o conteúdo dele com esse cara aqui, com esse comandinho echo direcionando vazio para dentro dele. Eu consigo fazer essa remoção de conteúdo, como a gente pode verificar, ó, o arquivo está vazio. Tá? Agora eu vou colar minhas configurações. Antes de iniciarmos a nossa configuração do DHCP, a gente tem que verificar um pré-requisito. No meu caso, eu coloquei uma segunda placa de rede na minha máquina, tá? Que é a ETH1, para que ela possa ser a placa que vai fazer a conversação com a minha rede e fazer a entrega dos IPs. Tá? A ETH0 é a placa que vai para a internet. Tá? E agora a gente vai fazer a configuração. Primeira coisa, eu vou fazer um backup do arquivo de configuração original. Tá? O arquivo encontra-se em etc dhcp dhcp.conf.
Vou copiar o arquivo. Agora eu vou esvaziar esse arquivo com esse comando aqui. Para quê? Para que eu possa colar a minha configuração, que já está toda comentada, e a gente vai ver item a item da configuração. Para a gente começar a configuração do nosso DHCP, antes disso, eu adicionei uma segunda interface de rede, que é a ETH1, tá? Configurada com a rede 10. Essa vai ser minha rede interna. Essa vai ser minha rede que o DHCP vai ouvir as requisições e fazer a entrega dos IPs. Antes da gente começar a configuração, eu vou fazer uma cópia, vou fazer um backup do arquivo original. Caso seja necessário, a gente tem uma fonte de consulta. O arquivo encontra-se em etc dhcp dhcpd.conf. Tá? Já fiz a cópia. Eu vou apagar o conteúdo dele. Para isso eu vou usar esse comandinho aqui. Vou redirecionar literalmente nada para dentro dele. Como vocês podem ver, o arquivo já não tem mais nada dentro dele. Agora eu vou colar a minha configuração aqui dentro. Pode ficar tranquilos, no fim da aula, na descrição da aula, eu vou deixar o dhcp.conf de modelo para vocês, vou disponibilizar esse arquivo para facilitar, tá? Bom, aqui ele está todo comentado para facilitar o nosso entendimento. Isso aqui define a forma de atualização do DNS, principalmente quando você tem DNS e DHCP no Linux, eles se conversam. Então, isso aqui é como vai funcionar essa conversa. Eu estou definindo o servidor como sendo um servidor autoritativo, tá? Ele, mesmo se tiver um outro DHCP na rede, ele literalmente tem maior prioridade em cima dos outros, tá? Depois aqui eu estou definindo um nome de domínio, tá? Que no caso é o meu domínio, leandromoreirati.com.br. E agora eu vou definir a configuração de rede, tá? Eu defini que eu tenho uma subrede com uma faixa de IP10 e com a máscara C, tá? Isso aqui eu posso remover, que eu já tirei a configuração daqui de dentro. Tá? Tô definindo o gateway. O gateway é a interface da minha ETH1 dessa máquina aqui, que é o 10001. A máscara de rede que ele vai entregar. E aqui é o seguinte, eu tô dando uma opção dele entregar para as máquinas um servidor de NTP. Ou seja, quando as máquinas forem fazer a configuração de hora, o DHCP diz o seguinte, ó, faz a sua atualização nesse endereço aqui. O endereço de broadcast, e aqui eu estou passando o DNS interno. O DNS interno é o gateway da minha rede, então é o mesmo IP do gateway. Né? Aqui eu estou definindo o tempo mínimo e o tempo máximo de entrega dos IPs. Eu estou dizendo o seguinte, que o tempo padrão é de 8 horas, ou seja, a cada 8 horas a máquina tem que voltar no meu servidor de DHCP e atualizar, ó, me entrega um IP aí, e no máximo são 12 horas, tá? E essa última opção aqui, eu defino o range, tá? Eu vou até mudar aqui. Eu defino o range de IPs. Eu digo que é o seguinte, ela vai entregar o IP que começa com 10 e termina final 21 até o IP 10 da rede com o final 252. Vou botar até aqui 254. Tá? Porque normalmente eu costumo reservar esses primeiros endereços para suítes, impressoras, são IP fixos, eu excluo esses caras do DHCP. Então ali eu posso colocar um NAS, posso colocar suíte, posso colocar impressoras, enfim, outros equipamentos que tenham que ter IP fixo não são recomendados, melhor dizendo, você usar o DHCP com ele. Uma coisa muito importante, vocês podem notar que ele abre e fecha chaves, tá? Isso é muito importante, se faltar uma das duas chaves ele vai dar erro, tá, ok? Agora é só a gente salvar o arquivo e reiniciar o serviço. A gente vai entrar com o comando systemctl restart ISC DHCP
server.service. E vamos ver agora o status dele, se ele está funcionando. Beleza, tá rodando, tá funcionando direitinho. Agora, para a gente testar, eu vou pegar uma máquina com Windows 7 e vou colocar uma placa de rede dela nessa mesma rede aqui que eu coloquei, que eu criei para o DHCP, e vou fazê-lo obter IP. Acabei de ligar a máquina, vou logar nela. Vamos ver se ela obteve. Vamos ver se ela pegou IP. Ó, o Windows está configurando ali. Beleza lá. Ela pegou o IP final 21. Tá? Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer mais uma configuração. Eu quero dizer que toda vez que a minha máquina, que eu chamei ela de desktop 01, toda vez que ela subir, ela vai pegar o IP final 254, por exemplo. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que vir aqui na máquina, dar um ipconfig/all, para obter o MAC address da interface de rede dela. Aqui, ó. A gente vai ver aqui que a interface de rede dela que está conectada é essa interface aqui, ó. O IP aqui 10.00.21 e o MAC address é esse cara aqui, tá? Então, eu vou pegar o MAC address. Pronto, já anotei o MAC address. Vou voltar lá no meu dhcp.conf. E aqui eu vou criar mais uma entrada, que é esse carinha aqui. Eu chamei de desktop 01, o host, fiz uma declaração. O hardware, o endereço de hardware dela é o MAC address da máquina que eu acabei de pegar, e fixei o IP. Eu vou dizer para a máquina DHCP, toda vez que este MAC address solicitar uma requisição de IP, vai receber este IP aqui. Lembrando o seguinte, é o mesmo caso da configuração do DHCP. Eu abro e fecho chaves, caso contrário, poderemos ter, vai dar erro, vai dar problema na configuração do DHCP. Aí agora a gente salva, vamos restartar o servidor do DHCP de novo, vou verificar o status dele, tá? Ele está rodando. Esse erro aqui é porque ele não encontrou uma declaração de subnet para a minha rede que está conectada à internet, tá? Então, por isso que ele está reclamando aqui, ó. Ele não tem para ETH0, só para ETH1. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um ipconfig/release para ele devolver o IP e vou renovar o IP. Vou dar um ipconfig/renew. Essa atualização demora um pouquinho. Olha lá, pegou o IP. Agora, eu vou trazer uma outra tela aqui para a gente verificar. Olha como funciona a comunicação, né? Olha como funciona a comunicação. Ele pediu, aqui ó, o MAC address pediu na ETH1, esse MAC address aqui da minha máquina, pediu na ETH1 um IP. O servidor ofertou o IP que eu configurei lá dentro do meu dhcp.conf. E aí desembolou todo o restante da comunicação até ele efetivar para a minha máquina de teste a entrega do IP. Dúvidas? Faça o seu registro no meu grupo do Facebook. Entre em contato comigo por e-mail. E não se esqueça, assina a minha lista de e-mail e receba em primeira mão as minhas atualizações e novidades. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos,
assine a minha lista de e-mail, inscreva-se no meu canal e esteja sempre antenado com as minhas novidades. Eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e até a próxima aula.